Antônio Neto, para quem não conhece, é um amigo já de alguns anos, alguém que tem feito um bom trabalho aí na internet, principalmente divulgando vários cursos. Eu vou deixar que você fale mais sobre você, mas fala rapidinho quem é você, o que você faz, onde você mora, embora alguns vão perceber seu sotaque. Mas vamos lá. Pois é, Leandro. Cara, queria primeiro agradecer a ti por essa nossa interação, essa oportunidade da gente se rever, mesmo que virtualmente, né? Uhum. Nós nos conhecemos lá no Rio Grande do Sul, quando você foi lá traduzir alguns preletores lá e desde lá, então, a gente tem mantido contato e que bom que agora a gente pode fazer essa interação aqui. Eu sou pastor em João Pessoa, na Paraíba, então meu sotaque é cearense, o pessoal não iria acertar. O pessoal aqui de João Pessoa fala mais puxado para o di, o ti, o vice. Então eu sou pastor aqui em João Pessoa, pastor da Igreja Batista Regular nos Bancários, sou professor também na Escola Charles Spurgeon de Teologia e também criei o projeto Aprenda a Pregar, que é um projeto de treinamento de pregadores. Uhum. E, pela graça de Deus, agora nesse ano a gente já vai conseguir chegar a um total de 2.000 alunos, desde 2017 até aqui, totalizando 2.000 alunos que já passaram pelo curso pelo treinamento Aprenda a Pregar. Então, Deus tem dado essa oportunidade aí de servir nessas áreas. E também sou CEO da caixinha do Antônio Neto. Para quem não sabe, entra depois no perfil do Antônio Neto, você vai entender o que ele está falando. Ele é o rei das perguntas, das perguntas e respostas na internet. Obrigado aí pelo rei. Meu rei. Legal. Para quem está nos assistindo aí, eu sou o Leandro, também sou casado, tenho a Raquel, a Giovana, minha filhinha. E eu, há um tempo atrás, também criei aí o Imersão na Palavra, que é um curso voltado para cristãos comuns que queiram crescer no seu conhecimento de Deus, tá? Então depois, se você dá uma olhada, seja no meu perfil ou se você está assistindo por algum outro lugar, você entra no perfil do Imersão na Palavra, é IN Palavra. Então se você procurar, você vai chegar no nosso perfil, você vai ter diretrizes ali se você quiser saber mais sobre o curso, enfim. Ou se você quiser, manda um direct para mim e eu respondo também, vou ficar muito feliz de responder qualquer coisa a esse respeito. Então vamos lá, só para a gente descontrair um pouquinho, Neto, vou fazer algumas perguntas aqui bem na lata e você me responde de maneira bem rápida, tá bom? Seu Beleza. cantor cristão favorito? Ou sua banda? Estênio Márcios. Estênio Márcios. Legal. Estênio Márcios e banda. Banda dele, Diego Venâncio. Diego Venâncio. Legal. Seu cantor secular favorito? Marcelo Camelo, ex-vocalista do Los Hermanos. Legal, muito bom. Seu teólogo brasileiro favorito? Rapaz, Franklin Ferreira. Ferreira? Legal, muito bom. Com certeza. E seu depois que o Carlos Oswaldo faleceu, aí tem que ser o Franklin. Legal, legal. E o seu teólogo internacional favorito? Rapaz, essa é difícil, viu? Essa é difícil. Eu diria assim, eu não tenho um favorito. Eu vou dizer o que eu mais leio, né? É o Darrell Bock e o John Feinberg. São os dois que eu mais gosto de estudar e de ler o que eles escrevem. Legal. E certamente o Erickson também, que eu vivo indicando aí para todo mundo. Erickson está sempre presente. Muito bom. Você torce para que time? Eu torço para a seleção corintiana. Tá mal esse ano.
Mas o Timão, o time do meu coração, eu fui no doutor tentar trocar, ele me deu outro coração corintiano, aí não consegui. Só lembrando que o Palmeiras não tem mundial. Vamos lá, sua comida favorita? Amém. Cara, peixe, tudo que vem do peixe aí. Peixe à delícia, peixe frito, cavala, tudo de peixe aí. Você morou no Rio Grande do Sul, mas não aprendeu a comer carne, velho? Apreciar a carne? Rapaz, quando eu morei lá, eu sentia muita falta de comer peixe, cara. Muito. E aqui eu tô morando na Paraíba agora, sempre pegando um peixinho por aí. Muito bom. Me fala uma coisa. Escolhe aí um mico que você já passou, seja no momento que você estava pregando ou no momento que você estava ensinando em alguma aula, seja aula ao vivo ou aula presencial. Um mico. Conta pra gente rapidinho. Cara, foi um... Assim, eu teria mais de um, certo? Mas se é para escolher um, eu diria que foi há pouco tempo atrás, no mês passado, eu estava gravando um módulo para o pessoal lá da Escola Convergência. Carol, e daí... Braço, isso. Carol. E daí eu sou muito acostumado a gravar aula, né? Então eu dou aquela parada e faço alguma coisa e depois eu penso assim, não, depois eu edito. Só que eu estava gravando lá, né? A gente tinha pedido para jantar um McDonald's e todo mundo sabe que o McDonald's causa muitos efeitos estomacais. Aí eu gravando lá, eu dei uma parada assim, olhei pro cara que tava gravando e disse, cara, que dor de barriga, bicho. Esse McDonald's tá me dando uma dor de barriga. Aí comecei a falar, uma peidadeira danada e tudo. Aí o cara pegou e disse assim, o cara pegou e apontou assim, ó, tá gravando, ele disse. Aí eu me toquei que quem ia editar não era eu, entendeu? Ah, meu pai. Que o cara ia enviar, aí eu falei com ele, cara, não tem como tu cortar essa parte. Ele disse que não, que ele envia o arquivo bruto e tal. Caramba. Aí hoje a videomaker lá da Escola Convergência me mandou uma mensagem dizendo que tinha visto, que não dispensava, que não ia ter misericórdia de mim. Que coisa, cara. E vai ficar assim. Ela, com certeza, ela vai cortar para os alunos, né? Mas ela vai fazer alguma coisa com isso daí, né? Ai, cara. Que acontece. Isso aí, faz parte, até para as pessoas verem que nós somos humanos e a gente tem lutas aí, né? Mas vamos lá. Eu quero fazer algumas perguntas para você, até para a gente entrar dentro do assunto da live. Muita gente tem muita dificuldade quando ouve a palavra doutrina, né? Teologia hoje já é algo mais aceito, mas é a mesma coisa com a expressão piedade, né? Pensa em piedade, já vai pensando numa pessoa pobre, que vive às custas dos outros. Geralmente isso está relacionado a alguma coisa monetária, né? E aí, hoje em dia, usa-se a expressão espiritualidade, né? Que está na moda. Mas como é que você definiria, poucas palavras, como é que você definiria doutrina? O que é doutrina? Olha, a palavra doutrina, ela vem do termo grego didasco, né, que originou a nossa palavra para didática, mas basicamente a doutrina é um ensino. Então, um ensino específico, quando você tem na Bíblia, por exemplo, a doutrina dos apóstolos, em Atos capítulo 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso significa dizer que os irmãos perseveravam no ensino apostólico, aquilo que os apóstolos ensinavam. Durante a história, esse termo ele se tornou um termo técnico para se referir ao ensino de uma determinada corrente cristã. Então, o cristianismo ele tem a sua doutrina e as diversas vertentes do cristianismo têm as suas doutrinas, mas basicamente significa o ensino. Então, por exemplo, a doutrina calvinista é aquilo que os calvinistas ensinam ou creem sobre um assunto. A doutrina, quando a gente diz que
alguém precisa ser doutrinado ou discipulado, significa dizer que você vai ensinar essa pessoa sobre as crenças da palavra de Deus, as crenças do Novo Testamento, as crenças da sua igreja, da sua denominação, ou coisas do tipo. Certo? Então, uma palavra que, embora assuste, mas ela tem um significado muito simples, que é a ideia de ensino. É o ensino sobre um determinado assunto. E essa ideia de doutrina, ela não é só do contexto religioso. O pessoal já deve ter ouvido falar em doutrinação nas escolas, doutrinação ideológica, né? Então, um professor que está doutrinando os alunos em uma determinada ideologia. A ideia é que ele está ensinando a respeito de crenças específicas. Então, essa é a ideia de doutrina. É o ensino de crenças específicas de um determinado segmento, de um determinado grupo, de uma determinada pessoa, e por aí vai. Tá. Agora, por que então, baseado nisso que você acabou de falar, por que doutrina bíblica é importante para o cristão? Em poucas palavras, como é que você defenderia isso? Olha, a doutrina é importante para o cristão porque aprove a Deus se revelar através de um livro, através de ideias, através de mensagens. Então, desde Gênesis até Apocalipse, você tem livros, ideias, mensagens, ensinos, e portanto, nós somos seguidores do Senhor Jesus Cristo, e, portanto, da sua palavra, da sua mensagem, e por isso é impossível seguir a Cristo sem aprender aquilo que ele ensinou. Ele diz em Mateus 28, 19 em diante, que os seus discípulos deveriam ensinar todas as coisas, certo? Ensinando-vos a guardar todas as coisas. Então, a doutrina é importante porque faz parte da vida como crente. Nós precisamos do ensino cristão, do ensino de Jesus, do ensino da palavra de Deus, como parte integral da nossa vida como seguidor de Jesus Cristo. Entendi. E hoje em dia, o que você colocou? Isso é uma ordem de Jesus. Só que existe muito fogo cruzado aí. Existem muitas doutrinas que voam para cá, voam para lá, se contradizem aqui e lá. Maneiras práticas de uma pessoa se defender de doutrinas erradas, doutrinas perigosas. Quais são os meios na sua cabeça aí, de maneira rápida, que você pode colocar? Certo. O apóstolo Paulo define isso em Efésios capítulo 4. Fala que Deus providenciou apóstolos, profetas, pastores, mestres, para treinar e capacitar os santos na doutrina, certo? No ensino, até que todos cheguem à unidade da fé e para que nós não sejamos levados por todo o vento de doutrina. Então ele usa a palavra doutrina mais uma vez. Então, de maneira básica, o versículo 15 fala, portanto, que nós precisamos perseguir a verdade. Ou seja, versículo 15 do capítulo 4. A melhor estratégia para evitar o engano é conhecer a verdade, é conhecer a doutrina correta, é conhecer o ensino fiel das Sagradas Escrituras. Assim você vai conseguir identificar aquilo que é erro e então desprezar. Tá, agora tem gente que vai acreditar que aquilo que ela está ouvindo é uma doutrina correta, quando não é. Como é que, por exemplo, eu, uma pessoa que creio estar debaixo da sã doutrina, posso alertar uma pessoa que não está debaixo da sã doutrina, que eu vejo que ela está escutando coisas, como por exemplo, os coaches da vida. A pessoa está se alimentando disso.
como é que eu faço para ajudar essa pessoa a enxergar esse tipo de coisa? Ok. Olha, Leandro, tem muitos caminhos para isso, certo? É difícil definir um caminho só. Isso é uma questão, de certa forma, pastoral e também do nosso trabalho como influenciadores, digamos assim, ok? Mas eu posso alistar aqui os principais caminhos. O principal deles, a principal forma de alertar é aquela forma que a Bíblia estabeleceu, que é através do ensino e da pregação da palavra de Deus. Pastores e mestres que aperfeiçoam os santos. Então, quanto melhor nós ensinarmos e pregarmos a palavra de Deus fielmente, e não apenas fielmente, mas com qualidade, mais a gente treina as pessoas na sã doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, sim, o apóstolo Paulo fala isso: prega a palavra com longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, cercando-se de mestres. Ou seja, o antídoto que o apóstolo Paulo utiliza ou instrui que seja usado para prevenir e exortar e corrigir contra o falso ensino é a pregação, é o anúncio, é o ensino fiel da palavra de Deus, ok? E aí um dado, uma informação importante que deve ser dito, é que no ministério do apóstolo Paulo e também durante a história da igreja, a gente vê que a pregação ela nunca anda sozinha, certo? O apóstolo Paulo fala de pregar a palavra e fazer o trabalho de um evangelista com longanimidade e doutrina. Então é preciso que haja também o trabalho pessoal, o discipulado, o acompanhamento pessoal, aquela transmissão pessoal de vida, certo? E é assim que essas são as formas definidas pela própria Bíblia para solidificar o trabalho do Espírito Santo na vida de uma pessoa e prepará-la para se proteger contra o falso ensino, né? Sim. Muito bom. Agora, mudando um pouquinho o termo, sair de doutrina, sair para teologia, entrar em teologia, tá? Quando a gente fala em teologia, teologia é algo para poucos ou para todo cristão? Ok, aí depende, ok? Depende qual é o sentido que nós vamos dar a esse termo teologia. O termo teologia não é um termo que aparece na Bíblia, é um termo que aparece depois, né, nos estudos. Basicamente significa o estudo daquilo da divindade, daquilo que a divindade tem revelado. A teologia cristã é o estudo da palavra de Deus e da revelação de Deus, tanto na natureza como nas escrituras e especialmente na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, nesse sentido, ou seja, no sentido de averiguar a doutrina, de averiguar o ensino que é transmitido a respeito do Criador e da sua obra nas Sagradas Escrituras, então, nesse sentido, nós somos todos teólogos, utilizando aqui o termo lá do livro do saudoso Sproul, né? Então, nesse sentido, todos nós somos teólogos. Até mesmo a pessoa que diz que nós não precisamos de teologia, ela já está fazendo teologia. Isso já é uma forma de teologia, certo? Ela já está apresentando uma compreensão teológica. Então é impossível que você se aproxime das Escrituras, se aproxime de Cristo, estude as Escrituras sem fazer teologia. A questão, Leandro, é que o termo teologia, especialmente depois ali da criação das universidades e tudo mais, ela se tornou também uma área, um campo científico, digamos assim, um campo do conhecimento humano.
Então você tem os teólogos profissionais, que são aquelas pessoas que se debruçam e fazem disso a sua principal matéria de estudo, a sua profissão e até mesmo o seu ganha-pão, né? Sim. É o caso de pastores, é o caso de mestres, acadêmicos, pessoas desse tipo. Então, nesse sentido, então, a teologia não é para todos. A teologia é para quem é chamado por Deus para se afadigar nisso. O apóstolo Paulo fala, né? Sejam dignos de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se afadigam na palavra. Então, existem aqueles que são, digamos assim, os profissionais do estudo teológico, né? Como Carson, como Sproul, como Erickson, como Franklin Ferreira, que são pastores, mas são teólogos profissionais, digamos assim, ok? Mas é muito importante lembrar a galera que teologia é para todos, e mesmo aqueles que fazem teologia como área da sua vida, né, área de atuação acadêmica, digamos assim, eles fazem a teologia para o povo. Toda teologia ela é feita para desaguar nas pessoas, nos irmãos, no chão da igreja, para servir a igreja local, certo? Sim. Até o livro mais difícil, mais denso da teologia, ele tem esse propósito final, o propósito de capacitar pessoas, pastores, para levar a palavra de Deus de maneira fiel para o povo, né? O povo na igreja local. Ok. Dito isso, existem talvez duas linhas que são as mais conhecidas, ou uma é menos conhecida do que a outra, pelo menos para cristãos comuns, daquilo que eu já perguntei por aí, tá? Mas a gente tem duas aí que são comuns, pelo menos no meio acadêmico, que é a teologia sistemática e a teologia bíblica. Rapidamente, defina essas duas, a diferença principalmente entre essas duas, para nós. Ok. A teologia sistemática, ela é um ramo da teologia que estuda as escrituras numa perspectiva temática, ou seja, ela estabelece um assunto, como por exemplo, o assunto do pecado humano. Então ele vai investigar o que a Bíblia fala sobre este assunto e vai sistematizar isso. Então, e além de sistematizar, ele vai contextualizar isso com os nossos dias. Ele vai ver o que foi ensinado durante a história da igreja e como isso alcança as pessoas hoje no século XXI. Então a teologia sistemática, ela sistematiza o ensino bíblico sobre um assunto e ela contextualiza isso para os dias de hoje. Já a teologia bíblica, ela é um outro ramo da teologia que ela está mais preocupada não em sistematizar ou em contextualizar, ela está mais preocupada em descrever. Ela é uma teologia descritiva. O que isso significa? Que o teólogo bíblico, ele vai tentar investigar e descrever qual é a teologia dos escritores bíblicos. Então, por exemplo, qual é a teologia de Gênesis? E ele vai simplesmente se preocupar em descrever isso. Ele não vai se preocupar com o que a história da igreja falou sobre Gênesis, o que Gênesis implica para os dias de hoje. Ele simplesmente vai se perguntar o seguinte: à luz do seu contexto original, à luz do povo da sua época, à luz de toda a situação, o que o livro de Gênesis ensina? Qual é a teologia do livro de Gênesis? Ou o que Paulo ensina? Qual é a teologia do apóstolo Paulo? Qual é a teologia de Mateus? Qual é a teologia de Lucas? Então a teologia bíblica, ela é a mãe de todas as outras áreas da teologia. Ela é a fonte principal da teologia sistemática, ok? Ou pelo menos deveria ser, certo? Deveria ser. Então, então um teólogo sistemático que queira fazer bem o seu trabalho, ele precisa
tomar boas doses ali de tempo no estudo, ok? Mas basicamente é essa a diferença aí. Legal. E qual dessas duas você julga ser mais importante para um cristão comum, para ele estudar? O que na sua visão, seria mais importante para alguém começar a estudar? Olha, Leandro, eu acho assim, essa pergunta, ela é uma pergunta do tipo, assim, qual asa é mais importante para o pássaro voar, se à direita ou à esquerda, certo? As duas coisas são muito importantes e igualmente importantes. Então, a teologia bíblica, ela tem a sua importância porque o evangelho, por exemplo, ele é algo de teologia bíblica, certo? A compreensão do evangelho, a compreensão do ensino de Jesus, da história bíblica, do que está sendo ensinado na palavra de Deus. Então, o crente ele precisa aprender a ler a sua Bíblia, a entender a palavra de Deus. E a teologia bíblica é quem melhor treina o crente a ler as Escrituras, a entender o texto que está diante dele, certo? Mas, em contrapartida, a gente não pode ficar na mera descrição. O apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus ela precisa gerar exortação, ela precisa gerar correção, ela precisa ser aplicada aos nossos dias. Então, a teologia sistemática ela é fundamental para que o crente ele saiba naquilo que ele deve crer, certo? Por isso que a maioria dos discipulados, quando a pessoa se converte, do didaquê, do treinamento para a pessoa se batizar, ou coisas do tipo, são trabalhos na teologia sistemática, de doutrinação, de resumo do ensino bíblico sobre determinados assuntos, certo? Então, a pregação expositiva, por exemplo, ela usa as duas coisas. O pastor ele precisa estudar um comentário, e comentários são obras eminentemente da teologia bíblica, são descrições do que o texto bíblico ensina, né? Mas ele precisa depois aplicar isso, contextualizar isso para os dias de hoje. Então, para o ministério pastoral, para o crente comum, muito embora ele não use esses termos, muito embora os crentes não precisam saber assim, agora eu vou estudar teologia bíblica, agora eu vou estudar teologia sistemática. Os termos não são mais importantes, mas a prática, a capacidade que é de você olhar para um texto bíblico e tentar entender esse texto dentro do seu contexto, que é uma tarefa da teologia bíblica, isso é valiosíssimo para o crente. Mas, ao mesmo tempo, ele ter um corpo de doutrinas sistematizadas e que indicam para ele, é nisso que eu devo crer, então isso também é muito importante. Entendi. Okay? Então, as duas coisas precisam andar juntas. Andar juntas. Eu quero pegar um gancho aí do que você falou de teologia bíblica, que você citou, né, por exemplo, a questão de você olhar o contexto de uma passagem. Então, um exemplo clássico que eu geralmente converso com os meus alunos é aquela interpretação simplória e, às vezes, até errada de olhar para a história ali de 1 Samuel 17, quando Davi vai lutar contra Golias, e entender Golias como um dos atores principais ali, esquecer de Saul, né? Que era o rei que deveria ter ido lá, né? O contraste entre Davi e Saul e não Davi e Golias. Você consegue enxergar perigos, assim, coisa que vem à tua mente aí, que você vê pessoas fazendo hoje em dia e que realmente pode ser prejudicial? Coisas que poderiam ser evitadas se essas pessoas prestassem atenção no contexto? Exatamente, Leandro. Olha, é justamente pelo fato de que as pessoas são eminentemente treinadas na teologia sistemática, ou seja, elas são treinadas a respeito daquilo que elas devem crer, daquilo que elas devem acreditar.
mas a falta de treinamento na interpretação bíblica em si, que envolve a hermenêutica, que envolve a própria interpretação dentro do contexto, se preocupar quem disse, para quem foi dito o texto bíblico, qual era o contexto, quais são os elementos históricos, quem são os personagens. Isso é trabalho da teologia bíblica. Então, a gente vê muitos erros graves em relação a isso, certo? Você usou o exemplo de Davi e Golias. Muita gente vai dizer que Davi representa o crente, que Golias representa os sofrimentos, os desafios. Eu já vi um sermão, por exemplo, ali em Jesus andando sobre as águas, aí quando Pedro naufraga, a pessoa começa a dizer que a gente naufraga na vida, naqueles momentos em que a gente naufraga na vida é porque a gente deixa de olhar para Jesus. Aí Jesus então estende a mão e tira Pedro de dentro da água, então as ondas são os problemas. Ou seja, pegam o texto bíblico e não se preocupam com o que o texto está querendo ensinar, qual é a mensagem que o autor bíblico está querendo transmitir. O que é que ele está fazendo com aquilo que ele escreveu? O que é que ele quer que você faça com aquilo que ele escreveu? Ok? Então eu acredito que isso é uma necessidade urgente da igreja brasileira. Urgente. E a gente precisa cada vez mais treinar as pessoas, especialmente os pastores, os pregadores, e os irmãos que ensinam na EBD, e os irmãos comuns, aprenderem a abrir suas Bíblias, a lerem suas Bíblias e a entenderem. E naquilo que elas não entendem, a buscarem as ferramentas adequadas para entenderem aquilo, certo? Eu lembro de uma palestra que o pastor Marcos Granconato deu em Fortaleza há muitos anos atrás. Essa palestra foi em 2006, ou seja, há 14 anos atrás. E ele disse o seguinte, ele disse que no futuro, ele não estava profetizando porque ele não acredita nisso, né? Mas ele disse que no futuro, a grande crise da igreja evangélica brasileira seria uma crise não mais na cristologia como no passado, na soteriologia no passado, certo? Ou na inspiração bíblica. Não seriam mais essas. Seria uma crise de hermenêutica, uma crise de bibliologia, entendeu? Onde a Bíblia ia se tornar extremamente cada vez mais acessível às pessoas, mas as pessoas não saberiam ler, nem interpretar e nem ensinar a palavra de Deus como ela merece, como ela deve ser ensinada. E eu acredito que ele estava certo, e acredito que essa é de fato a grande crise, né, que acontece nas nossas igrejas, infelizmente. Você usou o termo hermenêutica, né? A interpretação, né, de texto, a interpretação bíblica. Você entende que pelo empobrecimento, falando aqui do Brasil, tá? Da capacidade de leitura e interpretação de texto, como a gente ouve por aí, né? Professores que reclamam a rodo dos seus alunos não sabem ler mais um enunciado, não sabem escrever direito. Você entende que isso ou que isso tem uma influência direta na maneira com que as suas Bíblias também? Tem, com certeza, com certeza. A questão hermenêutica, mais uma vez, as pessoas não precisam necessariamente nem saber desse termo, nem conhecer o termo, elas não precisam ter consciência do que é hermenêutica, digamos assim. Mas a carência de compreensão de como é que se lê um texto, isso é sim muito importante, certo? Então, existe tanto a questão do analfabetismo funcional, que é presente nas escolas, ou seja, as pessoas sabem ler, mas elas não sabem interpretar,
ou se elas sabem interpretar, elas não sabem para que serve aquilo. Então você tem esse aspecto da educação brasileira, que é assim, e você tem o outro aspecto, que é o aspecto do pecado, da preguiça, certo? É óbvio que ler a Bíblia é a coisa mais fácil que existe, mas ao mesmo tempo é a mais difícil, porque não só a gente tem muitas Bíblias, com muitas traduções, com muitas ferramentas, mas a gente tem o nosso pecado dentro de nós, que nos convence sempre de que vale muito mais a pena maratonar uma série da Netflix do que maratonar um livro das Sagradas Escrituras, certo? Então você tem esses empecilhos que precisam ser superados. E nós precisamos superar isso ensinando as pessoas a lerem as suas Bíblias. Ensinando não só elas a lerem, mais importante do que isso, é ensinando elas a interpretarem, a entenderem e interpretarem aquilo que a Bíblia diz, certo? Esse é o nosso grande desafio, né? Eu vi recentemente uma menina, pelo que eu percebi, não tem filhos ainda, recém-casada, e ela dando uma interpretação sobre a vara, aquilo que a Bíblia fala sobre a vara, distorcendo o conceito, usando outros textos. Então aí ela sai de Provérbios, dos vários versículos de Provérbios, ela sai desse texto, vai para o Salmo 23, para falar que o cajado ele serve só para consolar, ou a vara ali serve apenas para consolar, tá? Usando a tradução aí da Revista Atualizada para isso, dizendo que a Bíblia usa a vara no sentido apenas figurativo, né? Que os pais que disciplinam seus filhos sem ira, sem nada, de maneira que nós entendemos ser bíblica, mas eles estão violentando essas crianças. E assim, tem muito crente que aplaude isso. A minha pergunta é, como é que um cristão se defende desse tipo de convencimento? Porque o argumento dela, se você ouve, ela aparentemente convence gente ali que tinha uma outra impressão. E fala assim, nossa, você abriu os meus olhos. Então, como é que um crente comum se defende desse tipo de coisa? Olha, Leandro, de duas formas. É aquilo que Deus estabeleceu para nós, certo? Primeiro, nós nos defendemos disso através de nos apegarmos a pessoas que Deus estabeleceu para nos treinar, para nos ensinar. Efésios capítulo 4, que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu na sua igreja pessoas com vistas ao treinamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para que nós cresçamos. Ou seja, todo crente precisa de mentores, todo crente precisa de pastores. Isso é um outro problema sério, isso aqui daria assunto para outra live, que é a omissão de muitos pastores no estudo, no treinamento doutrinário, de ser uma referência para as pessoas da sua igreja. Eu gosto de dizer que as pessoas da igreja precisam que você seja o Jonas Madureira delas, certo? Que o Jonas Madureira não consegue fazer pelos irmãos o que você poderia fazer, certo? Então tem isso, em primeiro lugar isso, certo? A gente tem que se apegar. Hoje em dia, com a internet, isso facilitou muito mais, porque às vezes você tem seu pastor talvez não tenha uma habilidade aqui e você tem outra pessoa, certo? Como por exemplo, o caso do Imersão na Palavra. Enfim, você tem oportunidades, livros, editoras, para que você possa consultar pessoas que são autoridade no assunto, certo? E em segundo lugar, é você adquirir uma espécie de sua própria autonomia. Não autonomia no sentido negativo,
mas aquilo que o autor de Hebreus fala de sair do leite, certo? De você sair do leite e você procurar a capacidade de engolir alimento sólido, ok? Então a gente precisa ter esse processo de crescimento, de amadurecimento, tanto através de autoridades que nós respeitamos e recebemos o seu ensino, como através do nosso próprio crescimento, para que a gente possa andar também com as nossas próprias pernas, certo? E dentre os elementos principais está o aprendizado da hermenêutica, para que você possa olhar para a pessoa e dizer o seguinte: não, esse argumento aí, ele está falho nesse ponto. Ou seja, eu não posso pegar uma coisa aqui do Salmo e impor aqui em Provérbios sem olhar o contexto, certo? Sim. Ou seja, todo texto depende do seu contexto. Sim. Existe, inclusive, um nome técnico que se dá a esse erro que essa pessoa que você está mencionando fala, que é a transferência totalizante de significado, que é quando a pessoa pega o significado de um contexto e transfere totalmente para outro contexto, que Sim. o significado ali naquele contexto é outro, né? Sim. Então, treinamento hermenêutico, de como andar, de como ler as escrituras, interpretar, é o que dá essa certa autonomia, né? Sim. E eu estou errado em dizer que tem muitos pastores picaretas hoje em dia que não querem que os suas ovelhas aprendam a ler a Bíblia dessa maneira? Tem sim. Os dois, eu diria assim que nós temos são dois extremos, ok? E de um lado você tem aqueles o picareta, que é aquele cara que não quer que os irmãos leiam a Bíblia, não quer que eles cresçam na palavra, não quer nada disso porque ele precisa que esses irmãos dependam dele, certo? E então ele não é um pastor que leva as ovelhas para onde elas precisam ir. Ele é um mercenário, ele é aquele que quer usar das ovelhas, e por isso ele é um pouco gnóstico, ele quer treinar as ovelhas a dependerem dele, né? O outro extremo é aquele pastor que a sua picaretagem é de ter a preguiça, de não estudar, certo? De se aproveitar do salário, do rebanho, e não se aperfeiçoar, não continuar crescendo na palavra, ele mesmo não sendo uma ovelha, ok? Então ele enrola as pessoas. Sim. Ele leva uma pregação de qualquer jeito, ele dá uma aula de qualquer jeito, não tem muito conteúdo, não tem muita técnica, não tem, enfim. Então esses dois tipos de pastores são extremamente perigosos e bastante prejudiciais, né, para as ovelhas do rebanho. E se uma ovelha, vamos lá, digamos que ela começou a fazer imersão na palavra, tá lá, fez o curso, que aliás é o primeiro módulo que a gente dá, que é hermenêutica, né, que é interpretação bíblica, e ela começa a perceber que o seu pastor ou os seus pastores, eles preparam o sermão de qualquer jeito. A hora que o cara vai ler o texto bíblico, você percebe que o cara não leu o texto, porque ele erra, gagueja um monte, erra onde tem vírgula, né? Você percebe que ele não se preparou, porque o cara ele sai de um lugar, nunca mais volta para aquele lugar e prega um negócio completamente diferente, que é aquilo que estava na cabeça dele. Enfim, se a pessoa começa a perceber esse tipo de coisa, o que ela vê? Certo. Essa é uma pergunta, sim, muito boa, mas que tem todas as suas complexidades. Sim. Ok? Eu vou tentar aqui rapidamente encaixar as complexidades aqui. Primeiramente, Leandro, uma ovelha que quer, por exemplo, fazer a imersão na palavra é alguém que
que já deve ter uma certa maturidade, um desejo de maturidade, querer servir na sua igreja. Essa ovelha, ela deve ter uma certa capacidade de olhar para o seu pastor e identificar se o seu pastor ele é fraco porque lhe falta treinamento, lhe falta orientação, mas ele é um fraco honesto, ele é um fraco esforçado, ele é um fraco que ama as ovelhas, que faz o seu melhor, que ensina a palavra de Deus no melhor que ele pode, ele discipula, ele evangeliza, mas nessa área do ensino ele tem uma certa fraqueza ou debilidade. Então existe um caminho, assim, esse caminho é o caminho amoroso, é o caminho em que você talvez possa chegar para o seu pastor e dizer, olha pastor, eu queria lhe presentear com esse curso aqui, ó, Imersão na Palavra, talvez possa lhe ajudar muito. Ou então a liderança da igreja poder providenciar uma reciclagem, certo? Eu já vi isso acontecer de uma igreja que... Eu conheci uma igreja que estava percebendo que as pregações do pastor estavam ficando muito repetitivas, muito simplistas. Então os irmãos deram uma licença para o pastor para que ele gastasse esse tempo estudando, se aperfeiçoando. E eu lembro que depois eu ouvi uma pregação desse pastor, uma das melhores que eu já ouvi até hoje, entende? Então, se você percebe que a fraqueza do seu pastor, ela é uma fraqueza não mal intencionada, então você adota esse caminho, um caminho amoroso. Sim. Agora, se uma vez que você percebe que o que acontece é que o seu pastor, ele é de fato um enrolão, ele é de fato alguém que honestamente acredita no engano, ele honestamente, ou desonestamente, né, mas ele é alguém que realmente acredita naquilo que ele está fazendo de errado, certo? Que você percebe que é errado. E que, portanto, você não tem muito o que fazer com ele. Você não tem como ajudá-lo. Porque aquilo é o que ele é, aquilo é o que ele faz. Então, nesse caso, o caminho mais provável é que você procure outra igreja, né? Você procure outra comunidade onde você possa servir com liberdade, onde você possa servir com alegria, com dedicação, onde você possa ensinar a palavra de Deus liberalmente, né? Sim. Então, mas quero destacar que essa minha fala não consegue captar todas as complexidades das situações. A gente precisaria de umas 3 lives para lidar com esse assunto, né? Exatamente. Bom frisar isso. Agora, o Elder mandou um abraço para você aí, mandou para mim também. Ele que é uma referência na área hermenêutica, né, para você e para mim. Uhum. Ele sempre fala, né, sobre os pitaqueiros da internet, né? Para a gente tomar cuidado e estudar a palavra de Deus de uma maneira responsável, para não cair justamente na conversa, seja daqueles que são sinceros, mas errados, né? Para usar uma expressão que não é minha, ou daqueles que são picaretas mesmo, né? E que gostam esses coaches da vida que cada dia mais arrebanham mais gente, como aquele que influencia lá o Neymar, que fez o Neymar postar lá nas redes sociais, né, quando ele perdeu a Champions. Você viu essa? Não sei se você viu. Quando eu vi. Combati um bom combate, então. É triste, né? O cara usa um texto fora de contexto, aí vai lá, milhões de brasileiros vão lá e aplaudem, como se ele estivesse citando a Bíblia dentro do seu contexto, sendo que aquilo lá não tem nada a ver. O apóstolo Paulo na prisão, nos seus últimos dias, escrevendo um negócio para motivar outros cristãos que estavam sendo perseguidos e tal, enfim, é triste mesmo, e a gente tem que batalhar por uma sã doutrina. Já que você é alguém que lida muito com a área de pregação, de uma maneira também bem simples, eu gostaria que você diferenciasse a pregação expositiva de pregação temática. Ok. Bem, primeiramente, vou devolver aqui o abraço do pastor Elder.
Um grande abraço, querido irmão. Bem, a pregação expositiva e temática, quando colocadas assim, né, os dois, a gente está falando de dois métodos de ensino das Escrituras. A pregação expositiva é aquela que se preocupa com um texto e expor o ensino central daquele texto. Então ele vai pegar um texto, ele vai descobrir qual é o ensino daquele texto e ele vai então explicar e aplicar aquele texto para as pessoas. Isso é um sermão expositivo, certo? O sermão temático, ele não parte de um texto, ele parte de um tema. Então, você recebe um tema, ou você estabelece um tema, e daí você vai trabalhar aquele tema. E então, o perigo que existe no sermão temático é que a grande maioria dos pregadores, eles trabalham o tema de acordo com a sua própria criatividade. É como se a pessoa chegasse o seguinte: eu quero falar sobre a importância do devocional na família. Então, isso é um tema. E então ele vai alistar ali 3 razões pelas quais o devocional em família é importante, e depois ele vai catar alguns versículos que talvez ajude ele. Então, essa é uma pregação temática que eu não recomendo, porque isso é a exposição das ideias do pregador. O que eu recomendo e eu ensino também para os meus alunos, é o sermão temático bíblico, ou um sermão temático expositivo, que é como? Você estabelece um tema, e você vai então selecionar os textos bíblicos que falam daquele tema, Sim. E você vai ver qual é o ensino central de cada um desses textos. E é a partir daí que você vai trabalhar o seu tema. Legal. Então é um sermão temático que também é expositivo, ok? Mas essa é a diferença básica. O sermão expositivo, ele trabalha a ideia central de um texto, ele é feito a partir da ideia central de um texto, e o sermão temático, ele é feito a partir de um tema. Entendi. E na sua concepção, a partir daquilo que você acabou de colocar, existe um tipo de pregação que talvez seja mais indicado, ou que seja o tipo de pregação que acontece com frequência numa igreja, ou você acha que é indiferente? Não, eu creio que se você é pastor em uma igreja local, a dieta principal da igreja precisa ser de sermões expositivos, especialmente se for seriado, ou seja, a exposição bíblica em série, né? Um texto, depois o outro, depois o outro. Por que eu creio que isso é o melhor? Primeiro, porque isso treina os irmãos a lerem as suas Bíblias. O sermão treina as pessoas. Segundo, isso é o melhor para as pessoas que não têm condições ainda de manusear a Bíblia, de ir para um texto e ir para outro, certo? Você fica ali apenas naquele texto, isso é mais fácil para os novos convertidos, digamos assim. Terceiro, isso protege o pastor. Não é o pastor que escolhe o assunto, ele não escolhe o tema, então ele simplesmente está transmitindo o que a Bíblia diz. Isso protege ele de acusações, de que ele está escolhendo assunto para mandar ir direto, ou coisas do tipo, né? Mas especialmente, e a principal razão, é porque aquilo que o apóstolo Paulo diz, que não vos deixei de anunciar nenhum conselho de Deus. A pregação expositiva é a que melhor ajuda nisso. Especialmente a seriada. Você trata de tudo, você não escolhe o assunto. Certo? Eu lembro que quando eu estava expondo o Evangelho de João, chegava em alguns textos que aliás, uma história melhor ainda. Teve uma situação quando eu estava expondo o livro de Atos. E é interessante a incrível coincidência que aconteceu, porque eu estava tendo um problema muito sério com um diácono da igreja. E esse diácono, ele era alguém que
que o meu problema com ele é porque ele meio que se comportava assim como o meu patrão, sabe? Então eu estava ali para fazer as vontades dele. Isso era uma luta que eu estava enfrentando. Na época eu estava expondo o livro de Atos, então a gente teve uma reunião onde surgiu o problema. Essa reunião foi numa terça-feira, aí surgiu o problema, foi nessa reunião, onde começaram os embates, o negócio ficou um pouco mais tenso e tudo mais. E no domingo seguinte, eu precisava pregar em Atos 6, que é um texto clássico para a escolha dos diáconos ali. E o texto fala justamente que a igreja deveria escolher pessoas para ajudar o pastor, para permitir que o pastor ele se foque na oração e no ensino. Uhum. Então, assim, se fosse, por exemplo, eu chegasse no domingo e dissesse, irmãos, hoje eu vou pregar sobre diácono, vou fazer uma pregação temática sobre diácono, é óbvio que iria pegar mal. Sim. Certo? Sim. Mas eu simplesmente segui a sequência, e ele sabia que era a sequência. Entendeu? Então, assim, a pregação expositiva, ela tem essas vantagens. Você não tem como correr de assuntos, correr de temas, pregação repetitiva, a sua igreja é alimentada, mas isso não descarta o valor da pregação temática, ok? Especialmente se a pregação temática ela for bíblica, ela for expositiva também. Mas a dieta principal da igreja, sem sombra de dúvidas, tem que ser o sermão expositivo. Legal, muito bom. E perigos da pregação expositiva e da pregação temática, rapidamente. Certo. O principal perigo da pregação temática é que, se ela não for preparada com base nas ideias centrais dos textos, o pregador vai pregar as suas próprias ideias. E isso torna a pregação uma palestra sem o poder do Espírito Santo, certo? O principal perigo da pregação expositiva é que a falta de compreensão de como se estuda um texto ou como se expõe o texto pode tornar o sermão ou ensinando aquilo que o texto não está dizendo, ou ser um sermão maçante, né? Um sermão que as pessoas não entendem, não acompanham. Enfim, isso é o principal problema que geralmente acontece nos pregadores que adotam a exposição bíblica. E o que você recomenda de leitura, uma leitura sobre esse assunto que a gente conversou aqui para cristãos comuns? Certo. Eu vou recomendar 2. O primeiro deles é o livro Pregação, Como Preparar Mensagens Bíblicas, do John MacArthur. Esse é um livro que coleciona uma série de artigos dos professores do seminário que o John MacArthur é diretor. Esse é um livro feito para leigos, assim, e que aborda todos os assuntos relacionados à pregação, o ensino da palavra de Deus. Uhum. Um livro muito completo. E o segundo livro é o livro do Stuart Ollett, Pregação Pura e Simples, que aborda muito a teologia da pregação, a nossa visão da pregação, a necessidade da pregação ser uma transmissão simples da palavra de Deus e alcançar as pessoas. Então, esses são os 2 livros que eu gosto de recomendar. Legal, muito bom. Cara, eu queria te agradecer muito. Uma hora passa muito rápido, mas eu espero que tenha sido tão edificante para você quanto foi para mim, e espero que tenha sido também para o pessoal que está nos assistindo aí, tá bom? A live vai ficar gravada e quem quiser assiste depois aí e pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Mais uma vez, obrigado, Neto, à tua disposição.